Bom dia, sexto ano, aula de matemática, livro unidade 3. A gente iniciou na aula passada a fração de um número, vendo algumas situações que eu pedi para vocês lerem, né? Hoje, ali na página 31, hoje é dia 3 de dezembro de 2020, aula apresentada, então, bora lá, vamos ver as situações. A gente estava vendo grupos de ciclistas, né? Eram 32 ciclistas, isso? Vamos ver a situação 1 ali, me acompanha, por favor. Por favor. Ó, situação 1. Na prova final de um torneio de mountain bike, um quarto dos 32 ciclistas. Ah, sim, eram 32 ciclistas. Olha só que tri, muito tri a foto, né, cara? Olha ali, que legal, cara. Muito bem, um quarto dos 32 ciclistas. O que significa um quarto dos 32 ciclistas? Pegar os 32 ciclistas e fazer grupos, 4 grupos de mesma quantidade. Daí tu tomar um dos grupos que foi dividido, um dos grupos, né, da subdivisão de 4 grupos, né, do total de 4 grupos. Um quarto só foram classificados. Quantos ciclistas se classificaram? Olha só, olha só a pergunta e a resposta. Olha só. Na prova final de um torneio de mountain bike, um quarto dos 32 ciclistas foi classificado. Um quarto. Quantos ciclistas se classificaram? Um quarto dos 32. Não é a resposta? É ou não é? Ele estava dando... Isso aqui já sei. Isso aqui, ó, esse tipo de questão é de português, é interpretação de texto. Ele tá falando ali, ó, só para ver se tu tá atento. É só para ver se tu tá atento. Ó, um quarto dos 32 foram classificados. Quantos foram classificados? Quantos foram classificados? Ué, um quarto dos 32, tu já não estava falando? Tu pensa que eu tenho memória curta? A gente pode fazer isso, né? Tá, brincadeiras à parte. Para responder essa pergunta, podemos pensar assim. Na verdade, a pergunta ela deveria ser montada de uma forma um pouquinho mais criteriosa, né? Qual o número, né, de participantes, foram classificados? Entendeu? Porque realmente, se eu responder, tu tá me informando que um quarto dos 32 foram classificados e me pergunta quantos foram classificados? Uma resposta é um quarto. Poderia me perguntar quantos não foram classificados? Bom, se um quarto foi classificado dos 32, quantos não foram classificados? 3, 4. Olha só, um grupo dos 4 grupos foi classificado. Quantos grupos eram, autor? 4, né? Ó, quartos, 4 grupos. Quantos não foram classificados? 3. Poderia perguntar, quantos não foram classificados? 3 quartos. Faz sentido para ti, sim ou não? Beleza, né? Ó, o Evandro está participando, mas eu quero saber ali, ó, o pessoalzinho que estava respondendo ali, continua respondendo. E aí, Evandro? O Evandro já respondeu. Fala aí para mim, Maria. Arthur tá aí também, Gabriel Merico, Isabelle, Alex, Guilherme. Todo mundo respondendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Dudu. Quem eu não chamei aí? A Mari tá aí também? Não consigo saber. Ó, a Isabelle sim, muito bem, ó. Muito bem. Marcele tá aí também, né, Marcele? Responde aí. Nunca te pedi nada. Tá? Poderia perguntar quantos não foram classificados. Me acompanhe então aqui, ó. Para responder essa pergunta, qual pergunta? O número de pessoas, o número de ciclistas, o número de esportistas. É um número, tá? Para responder essa pergunta, podemos pensar assim, ó. 32 ciclistas correspondem a um inteiro. Claro. Pega os 32 ciclistas e pensa assim, ó,
aqui está o grupo todo, o grupo geral, os inscritos. 32 inscritos é tudo que eu tenho. Vamos separar eles em grupos? Sim, que tipos de grupos nós vamos separar? Em tipos de grupos quartos, ou seja, vamos separar em 4 grupos iguais de mesma quantidade de inscritos. Tá? Um quarto corresponde à quarta parte do inteiro, nesse caso, a quarta parte de 32. Então, a ideia é a seguinte, ó, como tu vai dividir em quartos, tá? Em quartos, ó, cada grupo tem 8 ciclistas. Faz sentido para ti? Distribui o 32 em quartos. E se eu distribuísse os 32 ciclistas em oitavos? 8 grupos. Quantos ciclistas teria cada grupo? Responde aí para mim. Responde que eu quero ver. Se eu separasse em 8 grupos. Muito bem, Evrando. Muito bem, Evandro. É isso aí, tá acompanhando. Ó. 4, né? Mas ele distribuiu em quartos. Distribuir em quartos dá 8 ciclistas, né? É só pegar o total de pessoas que tu tem e fazer 4 grupos. 4 grupos dá 8 em cada grupo. É isso que quer saber, né? E quantos não participaram então? Quantos não foram classificados, né? Não participaram. Quantos não foram classificados dos inscritos? 3/4, né, Evandro? Muito bem, 3/4 não foram classificados, ok? Isso corresponde a quantas pessoas? Bom, se dos 32 só 8 foram classificados, tu pode dos 32 subtrair os classificados, que dá 24, certo? Ou pensar como o Evandro falou ali, ó, são 3 grupos de 4. São 3 grupos dos 4 subdivididos. Dos 4 subdivididos. São 3 grupos do total de 4 grupos, certo? De 32 pessoas. Cada grupo tem 8 ciclistas, então 3 vezes 8, 24 não foram classificados. E faz todo sentido se tu pegar os 32 inscritos e subtrair os classificados também. Né? Então tem algumas formas, descobrindo o número dos classificados, tu consegue os não classificados. Beleza, mano? Situação 2. Só o Evandro responde? É isso que eu tô vendo? Quem mais? Quero mais participação. Então tá. Vamos lá. Situação 2 então, me acompanha. Na situação, eu vou tentar ficar aqui para não dar sombra, e daí o áudio eu acho que fica um pouquinho melhor. O circuito dessa prova a situação 2 está associada à situação 1, eu acho, né? Ó, o circuito dessa prova tem 450 metros. Então, tudo, né? O teu inteiro, em princípio, 400. Tu acredita numa coisa dessa? Tá, o inteiro, o circuito todo, 450 metros. O obstáculo mais difícil do desafio está na marca de 1/5 do trajeto, né? Na marca de 1/5 do trajeto, ele está falando de posição. Então, é como se tu pegasse os 450 metros, distribuísse em quintos e pegasse o primeiro quinto do trajeto. O primeiro quinto do trajeto. É fácil pegar 450 e dividir em 5 partes iguais, né? Dá 90? É isso? É isso que eu estou falando? Dá 90, né? A quantos metros do início está esse obstáculo? Podemos fazer este esquema. O todo aqui, ó, o desenho é muito grande, mas o todo é 450 metros total. 450 metros. O que eu fiz? Os 450 metros. Distribuí ele em 5 pedaços iguais. Cada um desses 5 pedaços eu chamo de quintos. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5.
1 quinto, 90. 2 quintos, 180. 3 quintos, 280. 4 quintos, 360. 5 quintos, os 450 metros totais. Ok? Beleza? Logo, o obstáculo mais difícil do circuito está bem nessa posição aqui. Ó. Deixa eu botar mais perto de mim, mas é nessa posição aqui. Agora eu vou ali mostrar. Aqui está o início, está no primeiro quinto da prova. Ok? Beleza, né? Está a 90 metros do início. Muito bem, essa é a situação 2. O importante agora é ver como, em termos de operação, a gente vai fazer isso. Né? Ler um enunciado desses e operar. Outra maneira de resolvermos essa questão é dividirmos a distância total do percurso em 5 partes. 450 dividido por 5 é igual a 90. E tomar uma dessas partes, 90. Para determinarmos uma fração de um número, tá? Então esse número que a gente está falando aqui, ó, é um número natural. Tá? Pode ver, ó, que em todas as situações, eu vou mostrar aqui, ó, exemplificar, ó, 1/4 aqui, ó, 1/4 do total desse número natural 32 aqui. Mesma coisa na situação 2 ali, ó, 1 quinto dos 450 metros, tá? 1 quinto dos 450 metros, o trajeto está substituindo aqui a 450 metros. Tá bem? É 1 quinto daquele número natural 450. Por isso que ele está falando, a fração de um número natural. Tá? Tu vai fracionar um número, então. Essa é a ideia, nessa situação 1 e 2. Tá? E daí na página 32 ali, ó, ele está nos mostrando como é que nós vamos determinar a fração de um número natural. Basta dividirmos esse número pelo denominador, não é? Porque o denominador ele fala o pedaço, ele te diz que tipo de pedaço tu tem, ou seja, quantas subdivisões tu vai fazer, o denominador te fala. Então tu vai pegar o teu inteiro e subdividir conforme o denominador. E daí tu considera tantas partes forem quanto foram indicadas pelo numerador. Ó. E tomar a quantidade de partes que interessa. Ou seja, se é o primeiro quinto, por exemplo, 90 metros, na situação 2. Se é 2 quintos, tu vai distribuir 450 em quintos e multiplicar o resultado por 2. Tá? Olha bem um exemplo aqui, ó. Olha só esses exemplos. 2/8 de 24. O que significa? Tu distribuiu 24 em oitavos, tá? Daí tu sabe quanto vale cada oitavo, certo? Mas e o numerador está te indicando quantas partes dessas, 2 partes de oitavos, 2 oitavos, né? Quanto é que vale cada oitavo de 24? Escreve aí para mim. Cada oitavo do 24 vale quanto? Ó, cada oitavo não vale 4, olha, Alex. Não vale 4. Né? Se tivesse valendo 4, se tu tiver 8 subdivisões de 4, cada, né, daria 32 ao todo. 8 também não, né? Quanto é que vale cada oitavo? 1/8 dos 24. É tu pegar o 24 e dividir em 8 pedaços, certo? Quanto é que vai ter em cada pedaço? São 24 pessoas, por exemplo. É um grupo de 24 pessoas. Tu quer fazer 8 grupos. Quanto é que vai ter em cada grupo? Eu estou enxergando direito? É, estou enxergando direito. Tem 24 pessoas, faz 8 grupos com essas 24 pessoas. Quanto é que vai ter cada grupo? Quantas pessoas tem em cada grupo? A pergunta é bem simples, né?
Aí vocês têm que me mostrar que vocês entendem. Que vocês entenderam o que eu estou falando. E agora? Ninguém responde? Grupo de 24 pessoas. Eu quero 8 grupos. Fazer 8 grupos. Eu travei? Não tem ninguém aí? Ninguém está me escutando? Ó, o Evandro. Muito bem, Evandro. Tá? Eu quero saber se todo mundo concorda com o Evandro. Que se tu tiver 24 pessoas, certo? Um grupo de 24 e separar em grupos separar em 8 grupos, quanto cada grupo vai ter? Todo mundo entende que vai ter 3? Ó, o Evandro respondeu. Eu quero saber se todo mundo está tranquilo aí que cada grupo vai ter 3. Vocês estão ouvindo o áudio? Está tranquilo aí? Não está travando? Está tudo certinho? Se não, tu me fala. Sim ou não? Tá tranquilo? Sim, né, Evandro? Oi, Isabelle. Tá tranquilo. Isso eu entendi. Eu não entendi, Arthur. Repete aí. Aqui os guris são entendidos, senhor. Aqui os guris entendem tudo. Ah, os guris são entendidos. Ah, tá, entende tudo. Muito bem. Tá, então o Arthur tá entendendo, ó. Eu quero saber também das meninas aí, a participação das meninas. Fala aí, Marcele, pra mim. A Isabelle também. Tá? Então tá, ó, o Evandro já respondeu tranquilo ali pra nós, né? Ó, um grupo de 24 pessoas, se eu faço um total de 24 pessoas. Se eu faço grupos de 8 grupos, perdão. Se eu faço 8 grupos, cada grupo vai ter 3 pessoas. Se eu considerar 2 desses grupos, então eu tenho que calcular, né, 2 vezes de 3 pessoas. 2 vezes de 3 pessoas dá 6. Então, 2/8 de 24 é distribuir o 24 em 8 e multiplicar o resultado por 2. Olha ali o que ele faz, ó. 24 dividido por 8, para saber quantas pessoas tem em cada um dos 8 grupos. E daí ele bota uma flecha, ó. Cuidado aqui, ó, não é para botar um igual, é uma flecha. Porque ele pega esse resultado 13 e esse resultado 13 ele tem que multiplicar por 2. A gente poderia fazer isso numa única expressão que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Que eu vou deixar vocês utilizarem, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. A gente já vai introduzir a operação de multiplicação, tá? Então, 2/8 de 24, sabe? Tem que pegar 24 e dividir por 8 e o resultado multiplicar por 2, ó. Então, 2/8 de, coloca a multiplicação, 24, tá? Tanto faz, pode dividir o 24 por 8 ou multiplicar o 2 por 24. A gente vai definir a multiplicação de frações assim, ó. Então eu tenho uma fração aqui e aqui não era uma fração. Eu vou transformar o 24 numa fração. A forma mais fácil de transformar o 24 numa fração é colocar o 1 de baixo, certo? Eu vou dividir o 24, simplificar o 24 com 8 e vou simplificar o 2 e não simplifico mais. Eu poderia simplificar o 2 com 8. Ou poderia multiplicar o 22 vezes 24 que dá 48 e 8 vezes 1 dá 8. Na multiplicação é mais simples que adição e subtração de frações, porque na multiplicação o de cima eu multiplico com o de cima, o de baixo com o de baixo. Daqui a pouco a gente vai ver por que isso acontece. 2 vezes 24, 48, 8 vezes 1, 8, 48 dividido por 8 dá o número 6, né? Que é o 6 ali que ele encontrou, certo? Então considerar 2/8 do número 24 é 24 divide por 8, pega o resultado, considera duas partes dessas. 2 vezes 3 dá 6. Então mais tarde a gente vai transformar isso em multiplicação de frações. Tá? Vamos ver o próximo aqui, ó. 4/5 de 80. O que seria 4/5 de 80? Pegar 80, um grupo de 80,
e fazer 5 grupos dele. 5 grupos com o número 80 dá 16 em cada grupo. Tu tem que considerar agora 4 grupos, cada grupo tem 16. Quer dizer, olha só, assim, todo sentido. 4 quintos de 80 é a gente descobrir quanto é que vale o quinto do 80. A quinta parte do 80 vale 16. 80 dividido por 5, 16. Tá? Mas quantos 16 tu vai considerar? 4 deles. 4 vezes 16 dá 64. Então aqui 64. Mesma coisa aqui, ó. Tu pode verificar 2 oitavos de 24. Quanto é que vale o oitavo do 24? O oitavo do 24 vale 3. Considera 2 vezes de 3 dá 6. Né? O oitavo do 24, então, é 3, porque 24 dividido por 8 é 3. Tá? Olha como é que foi feita a conta ali, ó. Distribuiu o 80 em 5 grupos, cada grupo tem 16, pega o resultado, 16 e multiplica por 4. Por que multiplicar por 4? Porque ele está dizendo, considera 4 dos 5 grupos, do total de 5 grupos. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Quanto é que vale o quarto do 40? 1 quarto do 40 vale quanto? Responde aí, por favor. Vai lá, ô Arthur, tu que é entendido aí, participa. 1 quarto do 40 vale quanto? O quarto do 40. Conhece para fazer os cálculos aí, senhor? Pois é, vai lá, me responde agora. Estou fazendo os cálculos aqui, senhor. Tá fazendo os cálculos aí. Boa. Vai lá. 35, né, senhor? Oia! Eu acho que deu um problema no teu áudio. Não sei, na verdade. Tá? O quarto do 40 é só tu dividir o 40 em 4 partes iguais. 40 dividido em 4 partes iguais vai dar 10. 10, dá 10. É, né? Muito bem. Ó. Sabia? Estava tranquilo, né? O quarto do 40 vale 10. Certo? Mas ele está pedindo para tu considerar 3 quartos. Então, cada quarto vale 10. 3 quartos vai valer quanto? 30. Mas, esse guri é bom, hein? Olha só, né? Olha aqui o que foi feito, ó. 40 dividido por 4, claro, dividi em 4 grupos, cada grupo tem 10, certo? Como eu tenho que considerar 3 quartos, eu multiplico esses 10 por 3, tenho o total de 30. É bem simples, né? Olha aqui, ó, vamos ver a situação de número 3. Deixa eu ver que horas são agora. Tá, temos tempo, beleza. Nessa situação, vamos determinar. Olha, usou o vamos. Nesta situação, vamos determinar o todo a partir de uma fração. Tá? Olha só, suponha que 15 ciclistas completaram a prova final de mountain bike, tá? E que esse número equivale a 3 quartos. Então, aqui a situação é um pouquinho diferente. Ele está dizendo assim, ó, olha, tem um número, tem uma quantidade total de ciclistas, certo? Tem uma quantidade total de ciclistas que eu não sei quanto é que é. Entretanto, eu vi ali ó, que quem completou, de repente, alguns outros tiveram problemas, né? Alguns outros tiveram problema no trajeto, tá? Mas o que tu sabe? Que 15 ciclistas chegaram ao final. E esses 15 ciclistas correspondem a 3 quartos. Olha só como é que a gente pode fazer, antes de ver a resolução ali do livro, tá? Eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó.
que é 3 quartos? 3 quartos é isso aqui, ó. É um total de pessoas aqui, que tu não sabe quanto é que é, certo? Mas esse grupo aqui, ó, existe um grupo que eu não sei quantas pessoas é, mas ele foi distribuído em 4 partes iguais, certo? E o que seria 3 quartos? Ficou horrível isso aqui, só um pouquinho. Professor, que dúvida sei, senhor? Você já solucionou muitas dúvidas da lista? Eu não entendi, Arthur. Ah, senhor, eu já te falei os resultados. Você tem que fazer os resultados. A NASA acabou de chegar aqui em casa para me estudar. Ah, muito bem. Ó, então acompanhe aqui, ó. Tá? O grupo de ciclistas, que eu não sei quanto é que é por enquanto, eu não sei quantos são ciclistas. Mas presta bastante atenção agora nisso aqui, ó. Porque aqui tem um detalhe interessante, ele não te fala o total de ciclistas, ele te diz uma quantidade que conseguiu passar, e essa quantidade que conseguiu completar ali corresponde a 3 quartos. Bom, então foi distribuído um total que eu não sei ainda, um total de pessoas que eu não sei ainda, certo? Foi distribuído em 4 grupos, só que conseguiram passar só 3 quartos dele. Todo mundo entende que conseguiu passar só 3 quartos? 3 quartos corresponde a isso aqui, ó. Do total de pessoas que conseguiu completar, só 3 dos 4, certo? O que é aqui então, ó, nesse grupo aqui, ó, quantas pessoas existem nesses 3 grupos? Olha o enunciado e me responde. Quantas pessoas existem nesses 3 grupos aqui? Deixa eu ver, está congelado. E aqui é o mais importante para a gente conseguir matar a charada. Ó, 3 quartos conseguiram classificar. Fala aí. Senhor, repete a pergunta, por favor. Assim, ó. 3 quartos conseguiram completar. Então, 3 quartos eu vou representar por esse desenho aqui. O que está pintado é 3 quartos, certo? Mas só que o problema nos diz ali, a situação 3, nos diz que esses 3, um número de pessoas foi distribuídas nesses 3 quartos aqui. Quantas pessoas foram distribuídas nesses 3 quartos? 5. 5 pessoas? Nos 3 quartos? Não entendi. 8. Ah, o Arthur, eu acho que tu tá meio que, né, longe assim, né? Eu não entendi até agora, mas eu tô pensando aqui comigo, senhor. Como é que eu vou saber quantas pessoas foram divididas a isso? Lendo o enunciado, tá no enunciado. Eu tô sem meu livro, senhor. Eu não entendi. Eu tô sem meu livro, senhor. Bah, daí é complicado, né? Ah, daí sim, daí tem que chamar a NASA mesmo. Daí tem que chamar a NASA. Porque daí assistir a aula sem o livro, daí fica complicado. Não. É muito engraçado. Eu também acho. E não, e o pior de tudo, sabe o que é, Arthur? Assim, ó, que isso fica gravado ainda, né? Daí depois a gente vai analisar assim, né? Olha só o que o Arthur respondeu. Ele foi assistir a aula sem o livro, meu. Eu vou ter que pegar ali meu livro, senhor. O senhor não pode ser com minha mãe, senhor. Não vou. Ela só vai assistir o vídeo no YouTube ali quando ela perguntar pra mim, e como é que tá o Arthur? Como é que tá o Arthur? Ela vai falar comigo assim, ó, olha, eu vou dar até um tempo assim, ó, deixa eu ver, ó, e assim, ó, mais ou menos em 28 minutos ali da gravação, dá uma olhada no vídeo assim, olha só, eu vou até te mandar o link assim, ó, ali pelo Clipe Escola eu mando o link pra ela, e daí ela, não acredito, o Arthur, não, o Arthur que eu conheço, bem capaz. O Arthur não faria isso. Tá, ó, volta comigo aqui, ó. Ô Arthur, não dá pra assistir aula sem livro, tá? Pega um livro e para de bobagem, senão tu fica atrapalhando assim, ó, ao invés de contribuir, tá bem? De boa. Olha só, acompanhem comigo aqui, ó.
como 3/4 dos ciclistas corresponde às 15 ciclistas, eu sei que distribuído nesses 3 grupos estão 15 ciclistas, certo? São 15 ciclistas que conseguiram aqui. Quer dizer, se 15 foi distribuído em 3 partes iguais, ó, cada grupo tem 5 ciclistas. Então todo grupo 3/4. Agora você não disse 5? Sim, mas só que não foi essa a pergunta que eu fiz, tá, Arthur? A pergunta que eu fiz foi quantas pessoas tinham distribuídas aqui, certo? Fala aí, Mari! Não, é que tinha gravado antes, mas ali a pergunta quantos ciclistas haviam no início da prova, eu acho que era 20, eu acho. O que é isso, Mari? Os 20? No início da prova é... Os 3/4 seriam os 4/4 inteiros. Exatamente, os 4/4 inteiros são 20. Exatamente. Mas eu queria saber assim, ó, quantas pessoas foram distribuídas nesses 3 grupos que foram classificados? 15. 15 pessoas nos 3 grupos. Consegue entender? Todos sim, mas Mas essa é a pergunta, Mari. Mari, essa era a pergunta. Ao todo, ó, quantos foram distribuídos nos 3 grupos, não em cada grupo. Tá. Entendeu? Entendi. Ó, nos 3 grupos juntos foram distribuídos 15, tá? Desculpa, não entendi, Arthur. Tá, continuando então, ó. Então, quer dizer que em cada grupo tem 5. O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que pegar esses 15 que passaram e distribuir em 5. Observa, aqui ó, que fica diferente, ó, 3/4 correspondem, daí a gente não pode escrever assim, ó, de, né? 3/4 correspondem a 15 pessoas, é diferente, por exemplo, ó, de 2/8 de 24, né? Aqui eu tenho o total de pessoas, distribuo elas em oitavos. Cada oitavo tem 3 pessoas, eu considero 2 das 6. Aqui eu estou dizendo, ó, olha a diferença aqui, ó, de notação aqui, ó, tá, ó, aqui é 2/8 do total de 24 e aqui eu estou dizendo que 3/4 são essas 15 pessoas, tá? Ou seja, 15 pessoas foram distribuídos em 3 grupos do total de 4. 15 pessoas foram... 4/4 de 15 daria a mesma quantidade por grupo, exatamente. Daria os mesmos